E daí, bom, junta-se a isso, a gente vem vendo Bolsonaro atacando urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, com vistas ali em 2022. E daí agora ele faz esse aceno com propostas, né, à Câmara dos Deputados. Então ele entregou hoje lá essa proposta de aumentar o Bolsa Família. Inclusive ele fala no aumento para R$ 400, sendo que a equipe econômica já disse que só pode ser R$ 300, e R$ 300 mesmo assim combinado ali com a PEC dos precatórios, que é para não pagar precatório, conseguir uma graninha para conseguir distribuir ali pelo Bolsa Família, né? E tudo isso também visando 2022. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala sobre aumentar o Bolsa Família, ok, é sempre muito bacana, mas Bolsonaro sempre foi um crítico do Bolsa Família, ele quer mudar simplesmente o nome, não vai mexer em nada no programa, assim, só para tirar esse estigma de que é um programa que deu muito certo nos governos do PT, e tentando angariar voto, né? Essa tentativa populista de reverter esse resultado de urnas que se dá agora a partir das pesquisas eleitorais. E não bastante, Bolsonaro também ele sempre foi crítico ao Bolsa Família, nesse sentido de que a gente não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas ele nem ensina a pescar porque não faz nada pela situação de desemprego no país e também nunca falou bem do Bolsa Família. Agora é isso, é mais uma ação populista para tentar inverter esse resultado. Como que você vê tudo isso? Thalita, o que aconteceu é o seguinte, ele aos 45 do segundo tempo, né, perdendo de 7-1, está querendo reverter as pesquisas eleitorais, está mostrando que ele não chega nem ao primeiro, nem ao segundo turno, que ele não passa do primeiro turno, vai perder no primeiro turno as eleições. Então ele está se voltando contra ele mesmo, Thalita. Está se voltando contra a própria equipe econômica, está fazendo tudo que disse que não iria fazer. Está prestigiando o Bolsa Família, que ele quer aumentar, mas o Bolsa Família é do PT, é do Lula. Não adianta, quem tentou se apropriar, botou a mão numa brasa quente e se queimou. Não vão nunca se apropriar do Bolsa Família. É um programa do Partido dos Trabalhadores e que está ligado ao nome de Lula. Todo mundo que vê o sujeito adentrando, o Aécio tentou fazer isso também, dizer que ia melhorar o Bolsa Família, e as pessoas sabem que eles odeiam o Bolsa Família. Eles falam mal do Bolsa Família. Eles entram no governo dizendo que vão acabar com o Bolsa Família. A mesma coisa agora é desonerar o preço do óleo diesel para poder puxar o saco dos caminhoneiros, ver se coopta os caminhoneiros. Né? Então, assim, esses caras... Desculpa, está caindo aqui. Esses caras não têm programa, não tem plano de governo, não tem nada. Aí resta isso, fazer demagogia. Resta fazer demagogia, tentar reverter o problema eleitoral que se anuncia a partir das eleições de 2022, fazendo essas coisas populistas sem nenhum sentido, sem orçamento. É um assalto ao Tesouro Nacional de 67 bilhões de reais. É muito dinheiro para poder tentar reeleger um maluco, né, Thalita? Sim. A gente sempre fala, inclusive, sobre teto de gastos, né? Como o teto de gastos é errado de várias formas, enfim. Mas foi uma medida aprovada ali com grande defesa por parte governista, por base governista, ali com Temer, inclusive, né? Mas, e agora o que se tenta é furar esse teto de gastos. Então, assim, não que seja ruim furar teto de gastos, mas se propôs a criar esse teto de gastos justamente para não criar despesas, e agora o próprio governo, enfim, quer furar esse teto de gastos sem uma discussão sobre como esse teto inviabiliza políticas públicas, inviabiliza por exemplo, orçamento para a saúde, orçamento para a educação. Enfim, é uma discussão que tem que ser ampliada realmente, não dá para ser feita dessa forma como o Bolsonaro quer tocar. Deixa eu trazer uma notícia importante, acabou de ser postada, inclusive, Leandro, o PSOL publicou agora no Twitter que vai entrar com mandado de segurança para impedir esse desfile militar durante a votação do voto impresso que acontece amanhã. Eles dizem assim, o caso é grave, o Brasil não vai aceitar intimidações golpistas. Isso acabou de ser postado ali pelo PSOL. Você acha importante tentar, de alguma forma, barrar realmente esse desfile que vai acontecer e como diz o pessoal, essa manifestação golpista? Eu acho que nem deve tentar barrar, sabia? Eu acho que... É isso que eu falo. Eu acho que tem um momento, Thalita, a gente já está nesse momento, que é preciso ser um pouco diferente a esse cara. Assim, ele está criando uma ação diversionista claríssima, assim, para poder mostrar que ele não está sendo derrotado no Congresso Nacional.
Então, se ignorarem eles, se deixar os tanques passarem com esses milicos, né, deixa lá os caras, vai de tanque, fazer a palhaçada deles, né, reúne o gado todo lá para ficar em volta dos tanques. Né. Eu tinha um professor que dizia que 7 de setembro do Brasil, os militares haviam transformado o 7 de setembro no dia da lavadeira, porque era um monte de tanque cercado de trouxas por todos os lados. Então, assim, tem que levar isso no deboche. Deixa o cara lá, ele quer fazer essa palhaçada, ele está sendo derrotado no Congresso Nacional. Bolsonaro está sendo completamente derrotado num Congresso que ele tem na mão. Mas é porque o Centrão não quer o voto impresso, porque ao Centrão não interessa modificar o sistema eleitoral onde ele mantém essa hegemonia dentro do Congresso. Para quê? Para acabar perdendo isso? Eles têm medo de ser auditáveis, esses caras. Ninguém ali no Centrão resiste a uma auditoria. Então, assim, eles não querem essa conversa. Eles querem ter paz para poder se manter ali, né, na atividade política deles. Não interessa nem um pouco. Então, o Bolsonaro vai ser derrotado, aí quer fazer uma demonstração, uma palhaçada, uma demonstração de força, botando tanque na rua, uma coisa anacrônica, obsoleta, ridícula, que vai, né, só vai piorar ainda mais a nossa imagem de república de bananas no exterior. Já prejudicada bastante ainda mais hoje por conta dessa denúncia internacional no Tribunal de Haia, os povos indígenas apresentando uma nova denúncia por crime de genocídio, morte de 1.166 indígenas pela Covid-19, e pega ainda mais mal internacionalmente uma denúncia como essa. Fora as outras que a gente tem, eu apurei, são 5, parece, essa seria a 6ª denúncia, então assim, pega muito mal, né, Leandro? Muito mal. Essa denúncia é interessante, é uma denúncia de 150 páginas, muito minuciosa, e que demonstra, assim, com dados, com estatísticas, exatamente como é que funciona esse genocídio com base nas omissões do governo federal e ações em relação à Covid. Mostra, por exemplo, Thalita, nesse documento, que a taxa de mortalidade indígena é o dobro do que acontece na média no Brasil. Não, então, assim, há uma perspectiva inicial do governo, quando ele começou a negar ajuda aos índios, quando começou a negar até água potável para os índios, né, a distribuição de medicamentos, remédios, de matá-los. O Bolsonaro assim, ele tem ódio de índio, ele nunca escondeu isso. Ele tem ódio de índio, ele acha que a reserva indígena não deveria acontecer. Montou um governo, né, voltado para a destruição de meio ambiente, sobretudo em reservas indígenas, permitindo o extrativismo madeireiro criminoso, predatório, permitindo a entrada de garimpeiros que levam a Covid para as populações indígenas. No início dos anos 90, portanto há 30 anos, eu fui como repórter para a região Yanomami fazer uma matéria porque as crianças estavam morrendo de sífilis, que os garimpeiros estavam levando para aquela região, estavam estuprando mulheres ou mantendo relações sexuais consensuais em troca de bebida e de comida, e essas mulheres estavam contraindo sífilis e estavam transmitindo isso para os seus filhos. É um absurdo total, um absurdo completo. Isso era governo Collor. E assim, a gente ainda está agora tendo, né, os índios tendo que lutar pela sobrevivência deles no meio de uma pandemia, porque tem um governo que quer exterminá-los. Se tem um genocídio de fato, é esse genocídio indígena promovido pelo governo Bolsonaro, e chega em boa hora essa denúncia no Tribunal Internacional de Haia. É tão simbólico, né, Bolsonaro ter barrado essa medida de fornecimento de água potável para os índios ali durante... É absurdo. Thalita, tem tanta criança, Thalita, como é que você é só um psicopata mesmo, só um demente pode pensar em fazer uma coisa dessa, um monte de criança nas reservas? Nossa, é um absurdo isso, viu?